Oi, gente, o assunto é viagem para o Brasil com passaporte vencido. Assista aí, principalmente se você tiver filhos menores de 18 anos e pretende viajar. A gente sabe que para poder viajar você precisa de um passaporte válido, né? Para poder viajar para o exterior você precisa de um passaporte válido. Existem algumas pessoas que possuem dupla nacionalidade e desejam voltar para o Brasil utilizando o passaporte vencido. A Polícia Federal brasileira, ela permite, e a gente vai colocar aqui nesse post abaixo os detalhes do website deles, a entrada de cidadãos brasileiros com passaporte vencido ou com algum outro documento brasileiro. Entretanto, as companhias aéreas têm recentemente recusado o embarque de pessoas que possuem dupla nacionalidade e possuem o documento brasileiro vencido. E o porquê que as companhias aéreas fazem isso? Porque para determinados países, quando você solicita, por exemplo, aqui na Austrália, cidadãos de outros países, quando eles requerem a cidadania australiana, eles têm que abdicar a cidadania de outro país. Então a companhia aérea não sabe se a pessoa ainda tem a cidadania daquele país ou não. Então, e se ela levar um viajante que não tiver visto válido ou que não for cidadão do outro país, ela pode ser multada. Então, para evitar essa multa, as companhias aéreas têm proibido pessoas de viajarem se elas não tiverem o passaporte válido ou visto. Para crianças menores de 18 anos, a situação complica ainda um pouquinho mais, porque para sair do Brasil, não para sair da Austrália, mas para sair do Brasil, toda criança menor de 18 anos, ela precisa ou ter a autorização de ambos os pais para poder viajar sozinha ou acompanhada de um dos pais, ou estar na presença de ambos os pais, ou ter outro documento que chama declaração de residência. Mas quando a criança viaja com o passaporte vencido, ela até consegue sair da Austrália. Mas, por exemplo, se a mãe foi a mãe e o pai, entrou com o passaporte vencido no Brasil, e o pai veio embora antes, e a criança ficou lá com a mãe, e se tiver somente o passaporte australiano e o brasileiro tiver vencido, e não tiver a autorização de viagem, a criança não consegue sair do Brasil. Ah, mas eu moro na Austrália. Para a Polícia Federal não importa. Se não tiver autorização de viagem válida, seja ela impressa no passaporte, ou seja, o documento avulso, a Polícia Federal do Brasil não vai autorizar a criança a sair do Brasil. Por isso que é a recomendação do consulado viajar com o passaporte brasileiro válido, que normalmente no passaporte brasileiro os pais já escolhem para ter autorização de viagem impressa ali no próprio passaporte pelo período de validade do passaporte. Então é isso aí, se está pensando em viajar principalmente com crianças, tenha certeza que tenha o passaporte válido aí para evitar transtornos e prejuízos nos aeroportos, tá bom? Essa mensagem foi gravada dia 12 de junho de 2019. Meu nome é Valmor Gomes Moraes, sou cônsul honorário do Brasil aqui em Queensland. Obrigado.